comparando a sua vida com a de outras pessoas? Eu já fiz isso infinitas vezes. Já fiz quando era mais jovem e se passavam uns anos e todas as pessoas ao meu redor, todas, estavam se casando e eu não. Já fiz quando eu quis muito ter filhos e parece que todos os amigos engravidavam ou que o mundo estava grávido e eu não. Já fiz também em relação a pessoas mais jovens que eu, que muitas vezes até com menos experiências chegavam a cargos de chefia e tal e eu não. E também já me comparei com pessoas com o mesmo salário que eu, a mesma idade, comprando suas casas e eu ainda não tinha condições de tomar esse passo. E eu não sei vocês, mas pra mim fica a sensação de que em tempos de redes sociais, até quando você não quer se comparar com alguém, parece que a própria internet se encarrega de fazer isso. E pra mim, o grande problema está que a gente compara o nosso making off com o palco de outras pessoas. A gente nunca tem uma noção real, em detalhes, do que aquela pessoa fez para chegar até onde ela chegou. A gente só vê o palco, a gente só vê o estrelato que ela está naquele momento. E aí a gente comete o erro de comparar com a bagunça que tá por trás da cortina do espetáculo que todo mundo vê. Ao mesmo tempo também que a gente esquece de avaliar e reforçar o nosso próprio contexto de vida. Meu sonho desde criança é ter a minha própria casa. E é desde criança mesmo, porque devido ao trabalho dos meus pais, a cada certo tempo a gente tinha que se mudar de casa. E se bem isso me ajudou muito a não ter apego às coisas, a poder recomeçar do zero, a mudar de país, inclusive, entre outras coisas, também nunca me permitiu ter o meu quarto por muito tempo. Quando eu me acostumava a um colégio, eu já tinha que trocar, entre outras mudanças que foram consequências de não ter a própria casa. Sem contar o fato de que hoje meus pais já são idosos e esse sonho também nunca se realizou. E como eu já falei algumas vezes nessa série, aos 20, 30 anos, a gente tem uma noção bem pouco real de como é a vida. O que a gente faz por muito tempo é se sentir numa corrida contra o tempo, que nos obriga a estar estável financeiramente, casado, com filhos, etc, 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 aos 40 anos. Tem até vídeo nessa série sobre isso. E é claro que com esse tipo de pressão nas costas, é meio que inevitável não se comparar com quem tem a mesma idade que você e conquistou essas coisas que você ainda não conseguiu. E nossa, como eu já me martirizei por isso. Falando especificamente sobre o tal sonho da casa própria, por muito tempo na minha vida, cada aluguel que eu pagava era basicamente um tapa na minha cara, mesmo sabendo que na maioria dos casos, comprar uma casa acaba se tornando mais um passivo financeiro do que um ativo. Mas ainda assim eu preferia ver esse dinheiro sendo utilizado em algo meu. E cada vez que um amigo ou um familiar me comentava que estava comprando a sua casa, eu me perguntava onde é que eu estava errando. E se bem teve alguns erros no meio do processo que me ajudaram inclusive a consertar e cada vez mais me colocar na direção desse sonho, eu fui estimulando muito mais o hábito de me comparar com as pessoas do que de olhar para a minha realidade. E olhar para a minha realidade não no sentido de ai, tadinha, suas limitações não te permitem e tal, mas para me acolher. Nunca foi para ficar no mesmo lugar, porque eu acho sim que a gente precisa avançar e não se vitimizar. Mas eu não olhava no sentido de me acolher, e isso é super necessário. Até que um dia, depois de uma terapia e tomando banho, veio basicamente uma iluminação. E eu consegui perceber coisas sobre mim que não eram tão claras ou não estavam assim tão detalhadas até aquele momento. E me ajudaram demais. E eu vou compartilhar parte dessa lista com vocês só para ver se vocês se identificam. Voltando lá no sonho da casa, eu fui aprender sobre educação financeira já adulta. Na minha casa, o dinheiro não era uma coisa frequente, portanto não tinha nem como ser um assunto. Essa é a primeira coisa da lista que já a considerar dentro do meu contexto. Segunda coisa é que aos 25 anos eu assumi compromissos financeiros muito importantes, até familiares, que eu assumo até hoje. E são compromissos que amigos meus com a mesma idade, até com o mesmo salário, não precisaram assumir. Portanto, cabia na vida deles a parcela de um financiamento ou qualquer coisa nesse sentido. Eu sou uma estrangeira que, graças a Deus, conseguiu melhorar o padrão de vida depois de morar fora. E que pôde, inclusive, dar uma vida melhor para minha família. Mas isso exige de mim um compromisso mensal com boletos de ordem vital que outros estrangeiros talvez não precisem se preocupar. Como o fato de manter 2 casas, uma em cada país.
E eu não reclamo em nenhum momento disso, até agradeço de poder proporcionar algo que de verdade é muito importante para mim e para minha família. Mas lembrar disso me ajuda a reforçar que eu sou parte daquele grupo de pessoas onde em determinado momento da vida as coisas se invertem, que é quando os filhos passam a ser os cuidadores dos pais. E de novo, eu não reclamo e nem me vitimizo e não faço disso algo como eu tenho que ficar aqui e não fazer nada para melhorar. Não, mas reconhecer isso me ajuda a diminuir a comparação, estar diante do meu contexto e fazer algo diante dele. E me faz constatar que a comparação não vale a pena porque realmente, comparando com pessoas da minha idade, que também são estrangeiros e que também ganham a mesma coisa, mas que não precisam arcar com esse tipo de compromisso. Sem contar que ao mudar de país em 2011, quando eu tinha 29 anos, eu zerei a vida. Eu aceitei a condição de começar com um visto temporário, que durava 1 ano, depois começar o trâmite de 5 anos de residência definitiva, onde eu moro é assim, para só depois disso ter a definitiva legalizada. E muitos dos bancos com taxas mais convenientes só aceitam financiar casas para estrangeiros que tenham mais de 5 anos de residência definitiva. Estamos falando aí de pelo menos 10 anos no país e eu acabo de completar 11 anos fora. E eu só falei um pouco do muito que é a minha vida para você fazer o mesmo exercício com a sua, tomar atitudes, mas ao mesmo tempo também se acolher e ver que a comparação não vale a pena, não é justo com você. E também para deixar mais claro que ninguém está atrasado. Estamos todos vivendo a nossa própria vida, com as condições que ela tem. E embora a sociedade classifique que na década X você tem que estar de tal forma, isso e aquilo, a vida é um processo individual. O que eu fiz para ter a história que eu tenho hoje não fica visível num post que você vê no Instagram. Não está em detalhes em 15 segundos de um stories. É como dizem por aí, você vê o que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. E o pior é quando a gente esquece de quem a gente é, qual é a nossa história, o que teve no nosso caminho. E nos permitimos ceder a comparações e nos cobrar por isso. Toda comparação é injusta, porque ao fazer isso, ou vamos diminuir a nossa estima, ou vamos diminuir o outro. Por que então a gente não cria o hábito de se comparar com a gente mesmo? Por que a gente não se vê como éramos em janeiro e como estamos agora? Por que a gente não prefere comparar como éramos há 1 ano e como estamos hoje? Quem nós somos depois de meses de exercício físico, sem usar o cartão de crédito, com aquele hábito novo que a gente incorporou? Se inspirar no outro é completamente diferente de se comparar. Se inspirar sempre vai fazer com que você suba de nível, sempre vai fazer com que você encontre uma solução que se adeque ao contexto de onde você vem, de tudo aquilo que você viveu. Já se comparar, a única coisa que vai fazer, o único objetivo é escancarar cada vez mais a sua frustração, aquilo que você não teve, aquilo que você não conseguiu e dificilmente vai te tirar do lugar. E se a gente só pode viver a própria vida, nada mais justo do que a gente se comparar com a gente mesmo. Fazer isso não desmerece a nossa história, não nos coloca como vítimas, não coloca uma sentença da qual a gente não possa mudar e nos permite agir e alinhar as nossas emoções de acordo com essa realidade. Você está aqui para viver a própria vida. Se inspire em quem vale a pena, mas só se compare com você mesmo.